Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Panda, se puder, me ajuda. Fundo aí, em nome de Jesus. Deus vai te abençoando. Aleluia. Atos 12, versículo 5, que nos diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia o quê? Contínua oração. A igreja não cansava de orar. E como você está? Como está o teu nível de oração com Deus? Aleluia, glória a Deus. Sente a mão a ele. Aleluia. Irmãos, estamos diante de uma palavra gloriosa que vai nos contar a história de um homem. Aleluia. Glória a Jesus. Homem esse escolhido por Deus. Aleluia. Como já foi dito nessa noite, nós não escolhemos a ele, mas ele nos escolheu. Privilégio. Aleluia. Porque de fato, se fosse para nós escolhermos, talvez nós não escolhêssemos esse caminho. Mas o Senhor, como ama, como sabe a quem chama e a quem escolhe, ele é aquele que nos amou primeiro e nos chamou para uma boa obra. A Bíblia vai nos falar, irmão, aleluia, no livro de Lucas, no seu capítulo 5, vai nos contar a história de Pedro. Pedro era um homem, aleluia, que tinha uma profissão, trabalhava com seu pai e com seu irmão. Trabalhavam juntos em uma empresa de pesca, onde Pedro, ele era um pescador. O irmão Pedro, ele sabia exatamente onde os peixes estavam. Ele saía para pescar e voltava sempre, aleluia, glória a Jesus, com seus peixes, porque ele sabia exatamente onde o peixe estava, como trabalhar, o lugar de estar, a hora de estar, ele sabia. Mas o Senhor, aleluia, achou graça em Pedro. O Senhor olhou para Pedro e viu nele algo que nem ele mesmo conseguiu enxergar. E por o Senhor ver aquilo que muitas das vezes nós não conseguimos ver, ele acha graça em Pedro. E por achar graça em Simão Pedro, o Senhor agora vai frustrar um plano de Pedro. Qual é o plano de Pedro? Sair para trabalhar e voltar com sua rede cheia. Mas nesse dia, Deus vai trazer da frustração ao chamado. Então o que é que Deus vai fazer? Deus vai frustrar, Deus vai dar uma noite de frustração para ele. Ele vai passar a noite inteira trabalhando, lançando a rede, e nada ele vai apanhar, mas ele tem costume de fazer isso. Ele sabe como fazer aquilo, mas o Senhor, quando ele quer se apresentar a alguém, ele tem a sua forma de trabalhar. E agora Pedro volta cansado, frustrado, mas para todo frustrado, Jesus ele está a caminho. Enquanto Pedro está lavando na rede, eu não sei o que está se passando na mente dele. Talvez ele não está entendendo o que está acontecendo, talvez ele não está entendendo aquele cenário. Ele está lavando na rede. Enquanto isso vem Jesus, e Jesus vai precisar trazer um sermão. Jesus vai ministrar um sermão, e a gente sabe que quando a gente vai na ilha, ou quando a gente vai numa praia, onde tem costume dos pescadores pescar, você não vai ver um barco só, você vai ver sempre vários barcos na beira da praia. E aí naquele dia Jesus, aleluia, ele tem outras pessoas para poder pedir o barco emprestado, mas ele vai exatamente até Simão Pedro, porque Jesus conhece quem está frustrado. Jesus sabe, aleluia, quem ele chamou, ele sabe para quem ele quer se revelar. Então ele vai chamar Simão Pedro e vai dizer: me empresta o teu barco. Simão Pedro pega o barco e empresta para Jesus. Jesus prega o seu sermão, e quando Jesus termina de ministrar, Jesus aí vai e volta. Volta, interessante que Jesus não vai perguntar a ele por que ele está naquela situação, porque ele está lavando a rede. Não, Jesus vai dar uma ordem: pegue o barco, pegue a rede e volte para onde você estava. Ele vai pegar o barco, ele vai pegar tudo e ele vai
desanimado. Ele quer abandonar tudo. Ele quer parar. E aí o que é que ele faz agora? Dá ele e mais 6 discípulos. E o que é que Pedro faz? O Senhor fechou a empresa de pesca, mas Pedro diz assim: eu vou reabrir. Pedro decide que vai sofrer de novo a lapalha, sura, maia, sai. Pedro decide que vai pescar. Interessante que Pedro, quando ele diz assim, eu vou pescar, quem está do lado dele diz assim, ó, eu também, nós vamos contigo, porque se você vai parar, a gente para com você. E a gente acabou, que ele não ia sair. E eles vão pescar, só que Jesus já morreu. E talvez eles não estão esperando Jesus aparecer de novo. E ele vai pescar, Tiberiades. E mais uma vez, o que é que acontece? A frustração. Porque toda vez que eu tentar abrir aquilo que Deus fechou na minha vida, eu vou me frustrar. Eu vou chorar de novo. E olha eu aqui de novo. Pedro vai pescar. Só que quando Pedro vai pescar, ele esquece que Jesus chamou ele. Jesus falou pescar, mas não desse jeito não. Agora é o chamado. Mas ele vai. Quem está com ele também vai. E passa mais uma vez a noite toda lançando a rede. E nada apanha. Só que Jesus já chegou. Jesus reaparece para eles. Jesus está na beira da praia. E quando eles voltam, Jesus sabe que está todo mundo frustrado. Aí Jesus diz assim, ó, me deixa comer. Jesus sabia que não tinha nada. Mas ele diz assim, me dá de comer. E eles não têm que dar. Sabe o que Jesus faz? Vou dar a direção de novo. Para não morrer, eu vou direcionar de novo. Jesus agora vai dizer, lança a rede à direita. Jesus dizendo, eu vou dar a direção de novo. Mas eu não perco o controle da situação. Lança à direita, porque lá você vai encontrar. Oh, deixa eu mandar na ele obedece e lança. E ele vem de lá com a rede cheia. Só que interessante aqui, sabe o que é? Jesus não sai do lugar. Jesus está na beira da praia, sabe por quê? Da primeira vez Jesus veio ao chamado. Na segunda Jesus já vem cobrar aquilo que ele mandou fazer. Então Jesus diz, eu dou a direção, mas estou esperando para a conversa. Eu dou a vitória, mas eu estou esperando para a conversa. Ele volta. Jesus pega os peixes. Senta, janta, come. Quando eles terminam o banquete, Jesus faz uma pergunta a Pedro. Tu me amas? Ele chora mais. Tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Não se apegue não, porque essa palavra não é só para líder não, viu? Não é só para líder não. O que foi que Deus mandou você fazer? E você está querendo parar. Tu está querendo desistir. Retroceder. Quer voltar a fazer o que eu já disse que não é, mas para fazer. Tu me amas. Porque quem volta no arado não pode voltar atrás. Tu me amas, Pedro. E por que você quis desistir? Porque você parou. Tu me amas, te amo, Senhor. Então aceita. Jesus não se conforma para a segunda vez, Pedro. Tu me amas, Pedro. E ele diz, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. A terceira vez o Senhor pergunta de novo, Pedro. Pedro não aguenta Pedro. Jesus falou, então antes que eu cante, você vai me negar, Pedro. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Pedro não aguenta Pedro. Pedro não aguenta pressão. Então quando o Senhor vem conversar com Pedro, é porque o Senhor está dizendo a Pedro, Pedro, eu quero desenrolar algo na tua vida. Eu quero te levantar, Pedro.
terceira vez Pedro já demora a resposta. Senhor sabe. Que eu te amo. Então faz o que eu estou mandando. Se levanta. Faz o que eu te ordeno, Pedro. A ordem é continuar. E a Bíblia vai nos falar que depois dessa conversa, você vai ver o ministério de Pedro desenvolver. Em Atos dos Apóstolos, quando você começa a ler, você vai ver, aleluia, a descida do Espírito Santo. Você vai ver Pedro ministrar 3 almas, sanação. Às vezes tudo que precisa é Deus descer e ter um particular. Para alguém entender que tem que se levantar. É preciso Deus se levantar. 3 almas. Pedro, pastor da igreja primitiva. Pedro, um grande homem de Deus, aonde a sombra de Pedro passava, a sombra curava. Tinha a presença de Deus na vida. Aí agora, Pedro vai ser preso. Herodes, perseguidor desde o início, vai perseguir, vai matar Tiago, a fio de espada. E ele agora vai prender a Pedro. Pedro vai ser preso. Ele vai colocar Pedro dentro da prisão, no interior, no térreo da prisão. E Pedro vai ficar lá. Só que a ordem, o que Herodes quer fazer é matar. Só que ele prende Pedro em uma época que ele não pode matar Pedro. E enquanto Pedro está preso, a igreja está orando por Pedro. Enquanto Pedro está correndo risco de morte, a igreja não para de orar por Pedro, o poder da oração. Eu creio no poder da oração, a oração do círculo de oração. Muitos podem até não estar aqui, mas a intercessão, a oração, ela alcança, ela livra, ela liberta, ela guarda, ela opera. A igreja que ora é uma igreja que tem vitória. A igreja que ora é uma igreja que vê resposta. Qual é a resposta de Deus para a igreja? O anjo desce. Pedro está em paz, mas a igreja dorme. Pedro dorme, mas a igreja não para. A igreja ora. Pedro é preso. Herodes está dizendo, vou matar. Vou alegrar os judeus com a morte de Pedro. Deus está dizendo, vai matar coisa nenhuma. Antes de tu tocar em Pedro, eu mando um anjo. Porque a igreja não para de orar. Enquanto a igreja ora, tem livramento. Enquanto a igreja ora, Deus está operando. Aí a Bíblia vai nos dizer que enquanto o povo está em oração, Deus envia o anjo dentro da prisão. Pedro acha que ele está dentro da prisão, mas o anjo entra lá. Ninguém vê o anjo entrando, mas o anjo entra. A igreja ora e Deus trabalha. A igreja ora e Deus livra. A igreja ora e Deus faz aquilo que precisa ser feito. Mas o segredo é não parar de orar. Agora imagina, se o povo não ora. Irmão, se a gente for para a palavra, o que a gente vai ver de pessoas que têm vitória, resposta, por intermédio da oração. A oração ainda é a chave. A oração traz a intimidade, o diálogo, a conversa. Aleluia. E a igreja não pode parar de orar. A igreja somos nós. Não podemos parar de orar em tempo e fora de tempo. Porque o nosso adversário, ele não para. Herodes queria matar. Herodes queria matar o filho de Deus.
oração, com os homens de oração, com o ciclo de oração, lugar de vitória. Eu costumo dizer que o ciclo de oração é um dos pilares da igreja, é um dos pilares sustentadores da casa, porque é o lugar onde o Senhor opera, é o lugar onde o Senhor abre porta, é o lugar onde o Senhor traz cura, é o lugar onde o Senhor traz livramento. Quantas pessoas já contaram vitória por intermédio do ciclo de oração? Mas enquanto Pedro está preso, a igreja ora. O anjo entra, os guardas não vê, mas sabe o que é isso? É Deus respondendo a oração da igreja. Alguém está dizendo: Pedro vai morrer, mas o Senhor já liberou o anjo. O anjo passou e ninguém viu, mas ele tinha um alvo ali. E quando ele chega lá, Pedro está preso, as cadeias são quebradas, as portas do cárcere é aberta. O anjo está ali. Pedro coloca a sua capa e acompanha o anjo. E a igreja orando, a igreja esperando a resposta de Deus, porque quem ora espera, quem ora não se desespera, quem ora espera, quem ora não se desespera, quem ora em mim espera, não se desespera, em mim espera, porque eu vou agir, a resposta eu vou dar. Continue a orar. Se você continuar a orar, Deus vou me manifestar. Se prepare para adorar. Pedro sai, os guardas estão até ali, mas parece que Deus segue os inimigos, e quem eles querem matar eles não conseguem enxergar, porque a igreja está a orar em constante oração, em uma só união. Qual era o propósito? Era a vida de Pedro. Vamos orar por Pedro. Pedro sai. Interessante aqui, quando Pedro chega na porta de saída, a porta se abre. Pedro vai até a casa de Maria, o povo está reunido em oração. O interessante é que muitas das vezes oramos, mas não acreditamos no que Deus pode fazer. Não basta só orar, também tem que crer. Se quer ver acontecer, não é só orar, mas também tem que crer. Pedro bate na porta. A Bíblia vai dizer que tem uma menina chamada Rod. E aquela menina, ela ouve alguém bater na porta. Porta orando. Resposta chegando. Alguém está batendo na porta. É a oração. É a resposta. Está batendo na porta. É a resposta. Tu não está esperando a resposta. Deus está dizendo: eu vou bater na porta. Continue orando. A menina diz: tem alguém na porta. É Pedro. Não é possível, não. Você está ouvindo coisa? Tem alguém na porta. É Pedro. Mas o povo está orando. Não é Pedro. É Pedro. Eu creio. Eu estou orando. Eu conheço essa voz. É Pedro. Mas eu estou orando. É Pedro. Deus visitou Pedro. Deus já trouxe Pedro. Você não orou. E por que está a dúvida? Não pediu. Ele está dizendo: eu vou te dar. Pare de duvidar. Continue a orar. Pedro bate na porta e diz: é Pedro.
igreja. É Deus trabalhando pela igreja. É Deus movendo tudo pela igreja. Quem está batendo na porta é a resposta da igreja. Abre a porta e deixa ele entrar. Abre a porta e deixa ele entrar. A vitória chegou. Deixa Pedro entrar. Pedro é a resposta da igreja. E quando a igreja ora, Deus libera a vitória. Deus está dizendo: não pare de orar. Não duvide do que eu posso fazer. Não é só orar, mas também tem que crer. E por um momento da vida de Pedro, Pedro desanimou. Pedro achou que ele não tinha jeito. Pedro achava que não tinha como levar o ministério à frente. Jesus morreu, tá? Vamos voltar a pescar, vamos voltar. Deus está dizendo: não. Eu confio em você, Pedro. Eu te chamei, Pedro. Eu te escolhi, Pedro. Eu sei que eu coloquei na tua mão. Você pode. Você vai. E Pedro foi. Não foi fácil, não. A chamada de Pedro não foi. Mas o Senhor era com Pedro. E até quando o inimigo se levantou, disse: eu vou matar. Eu vou tocar. Eu vou acabar. Jesus se levantou para dar vitória a Pedro por causa da oração da igreja. E Pedro entra. Depois todo mundo vai procurar. Cadê Pedro? Cadê? Quem viu? O que aconteceu? Não dá para explicar o poder da oração. Não dá para explicar o que Jesus pode fazer. Cadê Pedro? Pedro não está mais aqui. Meu Deus, o que é isso? Mas a gente queria rir da morte. A gente queria se divertir com a morte de Prata, Capote, Cantora, Badalafai. Queria se divertir com a morte de Pedro. Os judeus queriam rir da morte de Pedro. Mas Jesus chegou primeiro. Quando eles pensaram que Pedro eles iam matar, Jesus se levantou do trono, liberou o anjo desceu e a vitória deu. Deus vai dizer essa noite: não pare de orar. Mas já tem tempo que eu estou orando. Filho não quer nada. Marido não é liberto. Porta não se abre, é no meu tempo. É na minha hora. Eu tenho o controle na minha mão. É como eu quero. Trabalho como eu quero. Faço como eu quero. A promessa é minha. E eu vou fazer se você não parar. A ordem é continuar. A ordem é permanecer na posição. Interessante que Pedro ainda dorme. Como é que dorme? Embaixo de uma ameaça de morte. Sabendo que a qualquer hora alguém pode matar ele. Mas ele dormiu. Porque quem sabe o Deus que serve. Quem sabe o Deus que serve não perde a paz com nada. Porque sabe que ele vai se levantar. Porque sabe que vitória ele dará. Porque sabe que livramento de outra parte não virá. Então Pedro ele dorme. Quem quer matar está acordado. Quem está guardado vai encher. Quem quer matar está procurando. Cadê? Mas quem está guardado está louco. Porque a intercessão está lá, ó. Senhor, guarda Pedro. Senhor, visita Pedro. Senhor, não deixa o inimigo matar Pedro, Senhor. Não deixa o inimigo tocar em Pedro. Não deixa, Senhor, zombar de Pedro. Não deixa, Senhor, escarnecer de Pedro. Não deixa o inimigo tocar em Pedro. A igreja está orando e Deus está dizendo: eu estou escutando. Eu estou escutando. E eu vou te responder.
eu levanto. A fornalha pode vir, o leão também, mas eu sou Deus pra livrar, pra guardar. A ordem é continuar. Deus, mas está difícil. É pra continuar. As lágrimas nos olhos é pra continuar. Tá doendo, mas é pra continuar. Tem alguém orando e você não pode parar. Pedro, interessante que Pedro assim, eu decidi. Aí ele tá falando assim, Pedro não aguentou? Como Pedro? O negócio aqui é colocou a mão lá. Não é como você quer não. Meu Deus. Não é como você quer. Você de decidir que vai, deixar que vai. Não é assim não. A cobrança tá lá, basura. Deixou ele beber campo na batalha, suja. O homem não, mas Deus faz. Na mão quer me olhar na baio. Deca mandar saio. Se Pedro pudesse fazer o que ele quisesse, o Senhor não tinha o encontro dele. Se Pedro pudesse desistir, o Senhor não vinha. O Senhor veio e disse: Pedro, eu quero você. E é você. Levanta e vai. Vai, eu sou contigo. A vitória é tua, é da tua casa, é da tua família. Se levanta. Vai pra guerra. Te chamei pra guerra. Pedro sai, quando chega na casa, quem abre a porta é Pedro. É Pedro, eu vou passar uma igreja. Pedro chegou. São e são. O inimigo não tocou, não zombou, não escarneceu, porque a igreja orou. Você precisa orar. Ore pela tua casa, pela tua família. Continue apresentando Deus. Você pode não estar vendo nada no mundo físico, mas não é sobre o físico. A gente está vivendo uma época que se a gente olhar bem o espiritual está bem mais, está pesando bem mais, viu? Se a gente olhar as notícias, hein? Não é normal. Ou alguém acha que é normal? Não é não. Espiritual. Satanás veio roubar até destruir. Deus conta com você. Deus conta conosco. A igreja não pode parar de orar. Porque enquanto a igreja estiver orando, o inimigo ele vai até tentar. Ele vai. Mas todas as vezes que ele vier, vai ser como na vida de Jó. Você vai dar limite. Aqui pode, aqui não. Aqui não. Aqui tem como, aqui não. Porque a igreja está orando. E todas as vezes que a igreja ora, Deus vai agir em favor da igreja. Porque a igreja tem dom. Porque a igreja tem dom. Porque a igreja tem dom. Pedro tinha dom. E Pedro entra e o povo se alegra. Porque Deus traz a resposta para a igreja. E às vezes a gente olha e até esquece, né? Que a gente pede, é tantas causas, é tantas petições, que a gente até esquece, mas Deus não esquece de nada. Deus não esquece de nada. O povo estava orando, mas não esperava que ele chegar. Porque aos olhos do povo era impossível. Era impossível eles liberarem Pedro, ou Pedro sair da situação que ele estava. Mas nós oramos e servimos ao Deus do impossível. O que é possível, você faz. Mas o impossível, quem faz é Deus. E aquilo ali era coisa para Deus. Entrar naquela prisão e quebrar a corrente era coisa para Deus. Tirar Pedro da vista do inimigo era coisa para Deus. E por causa da oração da igreja, Deus fez. E Pedro recebeu escape e teve livramento. Porque a igreja que ora, a igreja estava em
quarta eu estou na oração. E quinta eu oro. E sexta eu estou orando. Sabe o que é isso? Persistência. A igreja estava inconstante, ó. Não era aquela oração, orou hoje, amanhã não. Era constante. Eu não sei se era o dia todo. Eu não sei se era uma vigília. A namorada sabe, como ela sabe. Eu não sei se era constante. Oração. O poder da oração. A oração, ela ainda faz. Não pare de orar. Deus está dizendo, continue a orar. Eu não sei qual é a causa, mas a solução ainda é a mesma. Eu não sei qual é o problema, mas o resolvedor ainda é a mesma. É Deus. Tudo vem de Deus. Fique de pé. Glória a Deus. A igreja orava, Deus se revelava. A igreja orava, Deus se manifestava. Enquanto a igreja ora, Deus está a trabalhar. Livramento Deus quer dar, cura Ele quer dar, libertação Ele quer liberar, tua casa Ele quer visitar. Toma posse nessa noite aqui neste lugar. Eu não sei qual é a competição aqui nesta noite, mas continue em constante oração, porque assim como o Senhor teve poder para abrir aquelas portas e liberar o seu anjo, e Pedro saiu e está dizendo, não há nada impossível para mim. Não há nada impossível para mim. Qual é a tua causa aqui no ciclo de oração? Mulheres do ciclo de oração, mulheres da intercessão, mulheres que estão em constante oração. Qual é a tua causa? Qual é a tua petição? A petição da igreja é a previação. Qual é a tua petição aqui neste lugar? Deus está dizendo, eu quero, aleluia, responder a tua oração aqui neste lugar. Qual é a tua petição? Fale com Ele. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Veja Ele aí. Ele está aqui. A petição da igreja era dele. Qual é a sua? O Senhor ouviu e respondeu. Vitória a igreja Ele deu. Vitória nessa noite Ele quer te dar aqui neste lugar. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Ele não foi escondido. Nas asas do teu amor. Qual é a tua? Qual é a tua petição? Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. O seu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. O Senhor escondeu Pedro. As asas do seu amor. Se o Senhor não escondesse Pedro, ai, estava casado. Esconda-me em ti, veja Ele. Esconda a sua família, esconda a minha casa. Veja Ele, porque só Ele. Aleluia. Como eu amo seu nome. És o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Jesus, Jesus. Como eu amo seu nome. És o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é a tua petição? Esconda-me em ti. Peça a Ele pra te esconder aqui. Nas asas. Ele escondeu Pedro, Ele também quer te esconder. Ele quer esconder tua casa, tua família. Veja Ele. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus só quem sabe o som é Pedro, porque ele desceu naquela cadeia. Ele viu a porta, ele estava fechada. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus, Ele desce, Ele desce, Ele desce.
a prisão, ninguém viu. Mas aquele que precisava ser alcançado foi alcançado pela poder da oração. O anjo entrou, cadeiras quebrou. E Pedro saiu para te adorar. Porque o inimigo não vai poder tocar naquilo que é do Senhor, ele não vai poder tocar. Assim como o Senhor deu vitória na igreja, vai como a tua igreja nesta noite. Eu não sei qual é a causa, qual é a petição, qual é a oração, mas o Senhor é o resolvedor. O Senhor é aquele que pode, que faz todas as coisas. E assim como o Senhor trouxe resposta para aquela igreja que está em constante oração, Senhor, continue abençoando, Pai, este mistério. Todo reduzir o coração da chamada das mãos de 60, 61, 62. E tudo mais que teu nome seja glorificado, Pai. Toma a petição e a casa da tua igreja. Manifesta a tua glória, meu Senhor. E continua fazendo se cumprir a tua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Sou grato a Deus pela oportunidade que Deus em Cristo acha para abençoar. E olha na